A nossa aula hoje é uma aula de teologia do Novo Testamento. E nós já estudamos coisas importantes, não é? Huios, tu, teu, não é? Filho de Deus, o Filho de Deus. O que significa essa questão? Filho de Deus, huios, tu, antropo, filho do homem, não é? O que significa isso? Nós já estudamos semana passada, falamos sobre essas questões da pré-existência, falamos, aliás, amanhã, se vocês quiserem ouvir, amanhã, quinta-feira, estou na Rádio Musical às 16 horas pregando sobre o Jesus da Bíblia. Já está gravado o Jesus da Bíblia. Eu começo com aquele texto, Vitor. En arhen hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos en hologos, né? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E nós falamos sobre essa questão de que nesses tempos difíceis você tem que entender que Jesus você acredita, qual é o Jesus que você conhece e como é o Jesus da Bíblia. E amanhã eu vou estar pregando a palavra lá na Musical nesse horário. Então nós falamos sobre a questão do filho do homem apocalíptico, filho do homem sofredor, filho do homem terreno, e falamos sobre a questão do Filho de Deus. E nós vamos entrar agora na concepção do Novo Testamento, neotestamentário, no que se refere à natureza humana. Repitam comigo, anthropos, sarcos. Look me please now. Vamos lá, olhem para mim. Vamos lá. Diga assim, anthropos, sarcos. Conseguiram? Levanta o dedinho, conseguiram? Todo mundo? O Zenildo está sem foto. Anthropos sarcos, homem carnal. Ou repita aqui, anthropos pneumaticos. A Hilary já levantou a mão, já conseguiu, glória a Deus. Anthropos pneumaticos. De novo, olha aqui. Anthropos pneumaticos. Homem espiritual. Então, existe uma diferença de homem carnal e homem espiritual. O Novo Testamento mostra com clareza, não é? A origem e a natureza humana, a natureza do homem. Quando eu estou falando de homem, eu estou falando de gênero humano. Quer fazer pergunta, Hilary? Levantou a mão ou não? Vou fazer uma pergunta? Se quiser, pode escrever que a gente vai respondendo. Se o pessoal quiser fazer pergunta dentro do tema, embora... Luvidvânia, família Santos, parece que entrou. Amém. O pessoal está entendendo. Sejam bem-vindos. Depois aí alguém vai tirar foto de todo mundo aí, né? O Fábio já chegou aí, glória a Deus. Tem mais gente chegando aí. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. Então, Jesus faz essa diferença com tranquilidade. Tá? Lembrando que se cair, vocês entram no mesmo link, tá? Jesus faz essa diferença do ponto de vista neotestamentário. Quais são as disciplinas que estudam essa questão da origem, natureza do homem, não é? E o pecado? Bom, antropologia teológica, antropos, não é? Gênero humano, não é? Logos, estudo tratado, hamartiologia também, a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Nós estudamos agora no curso básico, na aula do curso básico, estamos estudando hamartiologia. Jesus, ele trata de forma formal essa questão da natureza do homem. Contudo, as referências ao homem são tantas e tais que podemos fundamentar nelas a doutrina da antropologia, que é da teologia sistemática. Jesus conhecia o homem como nenhum outro conheceu. Vamos lá no Evangelho de João, Bíblia na mão, pessoal. Minha aula tem que ter Bíblia. Tá? Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 25. A Bíblia fala acerca de Jesus o seguinte: e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era, não é? A natureza humana. Veja, a natureza humana é complicada. E Jesus sabia muito. Eu falei na primeira aula a seguinte frase, eu gostaria que vocês repetissem. Quem repetir pode levantar a mãozinha, depois abaixa. Macarioi, roi, catarói, tescardia. Quem repete isso, por favor?
Odília, pode repetir? Nádia, isso. Macarioi, roi, catarói, tescardia. Macarioi, roi, catarói, tescardia. Macarioi é um nominativo plural masculino da segunda declinação. Significa felizes, bem-aventurados. A frase que eu falei está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A frase que eu falei se refere, se refere a felizes ou bem-aventurados que foram purificados no seu coração. Então, Jesus está falando que o homem necessita de transformação. O Novo Testamento mostra essa questão da transformação. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui o texto que nós lemos em João 2,25, né? Que diz, Caí roti, o creiam eihen inatis martirese peritu antropo autosgar egnosken, porque ele conhece, né? Ele conhece ti ento antropo, ele conhece então o que havia no homem. Ento, presta atenção, Vitor. Ento, antropo, aqui está na forma dativa, né? Terminar com desinência em ômega e iota subscrito. Mas olha que legal. A tradução que nós lemos diz assim, na versão atualizada, porque ele sabia o que era a natureza do homem, certo? Certo? No grego, ele conhecia o que estava ou era, porque en é um pretérito do verbo ermi, que é ser e estar. Porque pronuncia igual, mas um é verbo e a outra é preposição. En é a mesma coisa de que em mais o, é locativo, então transforma o dativo em locativo. Então ele conhecia egnosken, ele conhecia tien, o que estava, ento. Por que eu não traduzi como era? Porque ento é locativo. Se ento é locativo, o verbo tem que ser estar, certo? O que estava no homem. Então, uma outra versão diz assim, ele sabia ou conhecia o que havia no homem. Uma versão mais moderna diz que Jesus sabia muito bem o que há dentro do homem. E o que é que existe dentro do homem, pessoal? Escreve aí. Bora! O que é que existe dentro do homem? Está fácil de entender, gente? Está fácil de entender? Aqui é o nível médio. Esse material é o meu material dos meus cursos. E nós estamos dando aula no Seminário Quírios. O que é que existe dentro do homem, pessoal? O que é que existe dentro do homem? Vai, gente. O que é que existe dentro do homem, gente? Guerra! Guerra! Christian está dizendo Espírito Santo? Não. Não. Espírito Santo está dentro de quem é salvo, Christian. Mas de todo homem, salvo ou não salvo, tem guerra. Texto. Nádia, dá um texto aí. Nádia, que tem guerra. Tem um irmão que está escrevendo em hebraico aqui, quadrático, inclusive. Por favor, escreve seu nome aí, por favor, no chat. Tá bom? No chat aí para eu poder te identificar, tá bom? Tá? Qual é o texto? Tem o texto aí, Nádia? Não? Estou tentando lembrar. Tá. O Vitor acertou o capítulo, Romanos mas não 8. colocou o versículo. Qual? Romanos 8? Tá, Romanos 8 não, né? Vitor Alienação da errou o versículo. carne. Não, Romanos nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Bom, a gente podia até analisar esse texto aí, com a questão de manuscrito, né?
porque em alguns manuscritos o texto não se completa, mas é Gálatas 5,17. Porque há o quê? Luta entre carne e espírito. O maior inimigo do homem é o próprio homem. E Jesus conhecia isso. Ele dizia: o que contamina não é o que entra. O que contamina, de fato, é o que sai, não é? E esse texto de João 2,25 é muito legal, não é? Na versão atualizada, na corrigida, eu acredito que é legal. Ele bem sabia o que havia no homem. Na atualizada, que faz a tradução de equivalência dinâmica, ele mesmo sabia o que era a natureza do homem. Mas eu prefiro quando traduza com a preposição and, com a forma locativa do dativo, o que estava no homem, o que tem dentro dele. Que o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro dele. Ok? Então, o que é que tem, irmãos? O que é que tem dentro do homem? O que é que tem? Guerra. É guerra que tem dentro de sempre. Guerra. Agora, o pastor Miqueias, irmão, seja bem-vindo. O pastor Miqueias está na sala. Depois, quem puder, não sei se alguém conseguir tirar foto com todo mundo, né? Pessoal, para depois eu postar, tá ok? Vamos lá. Bom, mas muito bem. Jesus viu na humanidade, no Novo Testamento, nós vemos isto. Jesus viu na humanidade uma mistura de bem e mal. Sem dúvida, Jesus viu no homem ou na humanidade uma mistura de bem e do mal. E aqui, irmãos, eu não estou fazendo nenhuma defesa de zoroastrismo, maniqueísmo, nada disso. Tá? Só que o homem ele pode tanto exercer o bem como pode exercer o mal. Jesus viu isso. E aí o que acontece? Ele sempre condenava o mal e procura estimular o bem. Por exemplo, Zaqueu era um publicano, homem indigno. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Diz que está aprendendo muito. Seja bem-vindo. Era um homem indigno, sem valor. Porém, Jesus viu nele um homem de valor. Qual é a diferença do olhar humano e do olhar de Deus? O olhar humano verá sempre suas falhas. O olhar de Deus vai olhar para você e ver perspectiva. Certo? No olhar humano, o olhar humano, para encobrir suas próprias mazelas, para, por vezes, não é? Tirar o foco de si, o olhar humano vai observar as falhas ali. Por exemplo, uma parede toda branca, se tiver um pontinho no cantinho lá, o que é que vai ser visto? Tem aqui, o Vitor está fazendo uma colocação aqui, nós vemos a diferença de olhares na questão de Samuel e de Jessé. Não concordo, Vitor. Você quer falar sobre isso? Eu não concordo, porque nem mesmo Samuel viu como Deus viu. Não, Samuel só insistiu em obedecer a Deus. Pode falar, Vitor. Eu falo na questão que ele olhou os filhos de Jessé e falou, certamente esse é rei. E Deus falou para ele, não é nenhum dos filhos de Jessé seria rei. Para Samuel, qualquer um deles ele poderia ser, né? Ou na ótica humana. Mas aí Samuel agia por revelação. Entendeu? Pela revelação. Então não é uma diferença entre Samuel e Jessé. A única diferença é que Samuel estava na obediência, né? Não, a diferença de olhares que eu falo aí é a questão de como que Deus olha e o homem olha. Não sim. De Jessé, então, tá. Não de Jessé e Samuel, não. Exatamente. Então, aí sim. Porque Deus não... A Bíblia diz lá primeiro, ele quer dizer qual é o capítulo, sem abrir a Bíblia? 1 Samuel 15. Primeiro de Samuel, não é Samuel, Samuel. Primeiro de Samuel. Eu acho que é 15. 16. 16, tá bom? Mas sim, pode ver lá. Vamos continuar? Fecha isso. Vamos lá. Bom, pessoal, continuando. O pessoal tinha mais perguntas, vai escrevendo aí.
Então, Jesus viu essa mistura, né? Lá em Lucas 19, 1 a 10, ele olha para Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome. Porque quando Deus olha para nós, ele vê perspectiva. Quero dizer, sabe, irmãos, tem muita gente que quando olha, nos olha, vê um caco de garrafa de cachaça quebrada jogada no monturo. Mas Deus, quando olha você, cada um de nós que está aqui, ele vê um diamante pronto a ser lapidado. Pronto a ser lapidado. Tá? Bom, uma outra questão com relação à natureza humana e ao pecado, também citada na antropologia teológica, já uma continuação do que nós estudamos em teologia sistemática, Jesus ensina que o homem era imortal. Embora Jesus não falasse muito sobre a vida além túmulo, não é? Que é chamada estado intermediário da alma em antropologia. Não sei quantos aqui visitantes que estudaram antropologia teológica, se tem isso, no nosso seminário tem, você estuda a antropologia teológica. Então, ele disse porém, o que Jesus fala sobre isso, e o que ele disse é suficiente para estabelecer o fato da existência de uma vida após a vida terrena. Eu falei sobre, agora em Hamartiologia, 3 tipos de morte, não é? 3 aspectos da morte. A morte física, a palavra grega para morte é thanatos, morte física, morte espiritual e morte eterna. Eu expliquei isso, né? Na aula anterior hoje. E aqui, em Marcos 12, 18, vamos lá, Evangelho de Marcos. Vamos pegar aqui outro, Evangelho de Marcos. Marcos 12, 18. Né? Os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, até o 27, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão tal. E aqui ele fala aquela questão, nós temos 10 minutos, caiu, a gente entra novamente, né? Aquela questão da lei do levirato, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Quando, para alguns aqui pode ser até estranho, mas existia uma lei na época do antigo Israel, que se o camarada casado morresse sem ter filhos, o cunhado tomava a mulher. Era filho biológico do cunhado, mas era filho por direito do morto. Chamava lei do levirato. Não é? E aqui o pessoal experimenta Jesus. E aí Jesus, no versículo 25, 24, diz, respondeu-lhe Jesus, não provem o vosso erro de não conhecer das Escrituras nem o poder de Deus? Ou melhor, não provém, não é não provem, não provém o vosso erro, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como anjos do céu, assexuados, né? E aí tem aquela discussão, os anjos são assexuados? Tem um amigo meu que diz que eles são assexuados no céu, na terra não. Aí é uma discussão lá de Gênesis 6, mas não vou ficar por aqui não. 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, quando Deus lhes falou, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro, chegando vocês têm muito erro. Bom, até aí. Então, Jesus já, não somente nesse texto, mas no texto de Lucas 16, versículo 18, ele tem essa questão da imortalidade da alma, do estado intermediário do homem, né? Alguma pergunta até aqui? Se quiserem, pode escrever aí. Nós temos aí, deixa eu ver. Nós estamos caminhando. 7 minutos, pastor. 7. Tá dando para entender aí, Odília? Sim. Então tá. Então, Jesus no Novo Testamento tem esse conceito. Uma outra coisa. Jesus corrige nesse texto aí os saduceus, refuta a ideia de que a vida além do túmulo seja um alongamento aqui na Terra, corrige a falsa concepção
dos mortos nos tempos passados. Bom, qual é a visão neotestamentária, teológica do pecado? Como Jesus trata isso, né? Jesus... Bom, nós vemos agora, está na apostila aí 6.4. Aliás, quem quiser estudar conosco, mesmo à distância, é só me procurar no 11 96766 5787. Esse material, essa aula é a aula da Quírios, Seminário Quírios, que é uma parceria com o nosso seminário. Vamos lá. O pecado. Vejamos agora o que Jesus diz acerca do pecado. No caso do homem, Jesus não discute a origem ou a natureza do pecado, mas reconhece que o pecado é um problema muito sério. Jesus reconhece isso. Quem é que sistematiza uma doutrina muito interessante sobre o pecado? Quem sabe? Escreve aí. Escreve aí. 1, 2, 3. Vai, gente. Escreve aí no chat. Quem no Novo Testamento sistematiza essa doutrina do pecado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, ninguém. Ô, irmãos, deixa eu ver quantos pastores tem aqui, quantos professores de escola dominical tem aqui. Deixa eu ver. Rosenildo, fala. Nádia, fala. Paulo, isso, pastor. O pastor colocou aqui, apóstolo Paulo. Exatamente. Principalmente naquele tema, em alguns capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos, né? Ó, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6, gente. Não é não? E aí ele começa no capítulo 7, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Para quem nunca viu, esse aqui é o Novo Testamento grego. Novo Testamento grego, tá? Esse é o texto crítico. Aí Romanos, Paulo aos Romanos, me fugiu o nome do pastor aqui, o pastor está escrevendo em hebraico. Gente, em breve eu vou disponibilizar o curso de grego na plataforma para estudar online em qualquer lugar, viu? Quer dizer, vou ter que gravar, né? Romanos. Opa! Romanos 7 é muito legal, que ele começa assim. É até uma mensagem. 7. Então, não, ele vai no 7, aí no 8. No 8 ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a lei e tal. Então, tudo isso ele vem tratando do pecado. Numa outra versão corrigida, diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas é consenso entre os estudiosos que essa parte não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O copista colocou o final do texto do versículo 4 no começo do versículo 1. Tá? Mas é uma epístola que sistematiza isso, essa questão do pecado e também da solução, né? Porque não adianta falar só sobre o pecado e não dar solução. Bom, quantos minutos nós temos ainda? Deixa eu ver. 3. E aí, com relação ao pecado universal, Jesus ensina que o pecado é universal, alcança todas as pessoas, todos os seres humanos, em todos os lugares. É uma questão filosófica que pode ser rejeitada. É verdade que ele fala de certas pessoas que não necessitam de arrependimento, mas essas pessoas eram justas só a seus próprios olhos. Jesus faz uma alusão a pessoas que elas mesmas acreditam que não precisam se arrepender. Isso não quer dizer que o pecado não tem efeito sobre ela. Mesmo porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão da glória de Deus. Veja lá Lucas 15:7, Lucas 11:4, Evangelho de Mateus 7:11. Bom, vamos, o pecado contra o Espírito Santo. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. A gente vai e volta, peraí. Dá tempo. Dá tempo. Vamos lá. Note-se, portanto, que o único pecado que não pode ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, o qual consiste em negar o Espírito Santo, negar ao Espírito Santo o poder de regenerar a alma do homem. Quer dizer, a pessoa resiste. É uma dificuldade aqui para quem é calvinista. Calvinista não acredita nisso. O calvinista acredita na graça irresistível.
e nós acreditamos que ela pode ser resistida, né? Aquele que negasse ao pão, ao pai, aliás, perdão, aquele que negasse ao pão o poder de matar a fome, a água o poder de matar a sede, e consequentemente não se utilizasse desses elementos, e no caso de outros não haver, morreria irremediavelmente de fome ou de sede. Quer dizer, a pessoa nega que o Espírito Santo pode regenerar a alma humana. Então, consequentemente, ele está sem perdão, entendeu? Gente, vamos falar agora sobre a verdadeira justiça, né, irmãos? Só fechar aqui. Vamos lá. A verdadeira justiça. A lei. Aqui tem umas questões que são difíceis, complicadas de serem entendidas, né? A lei é a base da antiga justiça. Está aí na apostila de vocês. A lei é a base da antiga justiça. Então, quando Jesus veio ao mundo, prevalecia a ideia de uma justiça muito diferente daquela que ele viera pregar e exemplificar com a sua vida. Eu quero pedir para o irmão aqui fechar o microfone. Tá? Irmão, o irmão aí, eu vou fechar o microfone de todo mundo aqui, fica mais fácil. Espera aí. Pronto. Bom, todo o microfone fechado, né? Pronto. Jesus, então, irmãos, ele veio exemplificar com a sua vida. Por quê? O que acontece? Não é uma questão só de retórica, é uma questão de viver. Tiago 1,22 diz a Bíblia, ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Merval Rosa, naquele livro Psicologia da Religião, Merval Rosa, ele diz que Jesus era supralegalista, ele cumpria a lei não pela letra da lei, mas pelo objetivo dela, não é? Não era legalista como os fariseus, etc., era supralegalista. Quando Jesus veio ao mundo, então, essa ideia de justiça era muito diferente daquela que ele veio propagar e exemplificar com a sua própria vida. A justiça dos fariseus era uma justiça legalista, adquirida pelo indivíduo mediante obediência às exigências da letra da lei. Era a justiça própria da pessoa que a possuía. Para o fariseu, a lei era a pedra de toque de tudo. Quem estava bem com a lei e as suas exigências estava bem com tudo. Bem, Jesus praticamente disse que a questão não é bem essa. Aliás, eu sempre falo, muitas vezes as pessoas me perguntam coisas complicadas, por exemplo, esses dias perguntaram sobre divórcio, e eu digo assim, quem dá a resposta rápida no problema dos outros não tem compromisso com aquilo que está ensinando. Quem dá a resposta rápida na vida alheia não tem compromisso, não analisa, não pensa, não ora, não estuda, não vai ver o que a Bíblia diz sobre a questão geral das Escrituras, certo? Bom, quando Jesus, né, veio ao mundo, então ele muda essa base. A lei é a base de uma antiga justiça, então Jesus muda a base. Quando Jesus veio, substituiu essa relação para com a lei, isto é, a relação pessoal que o homem tem para com Deus e para com a humanidade. Vamos lá, Evangelho de Lucas 10, 26 e 27. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Aí Jesus olha para eles e diz, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Por quê? Porque ninguém pode ser justificado pela lei. Jesus veio trazer uma outra concepção de graça, concepção da graça, ou seja louvado o nome do Senhor, né? O que é graça, gente? Favor e merecido, né? Então vamos continuar. Bom, em vez da lei, então, com base na justiça,
temos duas grandes relações pessoais, uma com Deus e outra com a humanidade. Jesus estabeleceu, portanto, a justiça em outras bases, em bases pessoais. Substituiu a relação legalista pela relação pessoal, a lei, por Deus e a humanidade. O amor para Cristo é a essência da justiça. No transferir a questão da justiça em uma relação legal para uma relação pessoal, quer dizer, o que importa ali é a pessoa alcançada pela graça de Deus. E não o cumprimento estéril de uma devoção ritualística. E com isso, Jesus afirmou que o coração é a usina de onde sai a força que dá cumprimento às exigências das relações pessoais segundo Deus, que é o amor. Veja que Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos lá. Não é? E a próximo como a ti mesmo. Veja lá Mateus capítulo 5, 23, 24, 48. Mateus 5, 23. Olha só, entregar a oferta, a liturgia não era importante? Sim ou não, pessoal? O irmão pastor, pode abaixar a mãozinha aí, tá? Sua mãozinha está levantada, pode abaixar. Era importante ou não era? Sim ou não? Hein? Era ou não? Gente, levar oferta no templo, está no templo, era importante ou não? Sim, o irmão Carlos está dizendo, né, lá do Rio Grande do Sul, lá de Alegrete. Aí, o que Jesus falou? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, 23, capítulo 5 de Mateus, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, teu irmão tem uma coisa contra ti, não é você contra ele contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, então, voltando, faze a tua oferta. Não é? Ó. E aí, olha o outro texto. Deixa eu pegar aqui. 23 e 24, depois o 48. 24. Bom, já li. 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como? Como é que você pode ser perfeito? Não é? Paulo, inclusive, tem texto da Epístola de Paulo aos Romanos que ele diz, aliás, numa outra epístola dele, que ele diz que ele é perfeito ao mesmo tempo que ele está buscando a perfeição, medida estatura de varão perfeito, chegar lá, mas é perfeito porque é declarado santo e salvo em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Aí tem que desenvolver a santidade de Romanos 12, 1 e 2, de Hebreus 12, 14. Certo, irmãos? Segundo a concepção de Cristo, não só todo mandamento, mas toda a lei resume-se no amor. Mateus 22, 36 a 40. Mateus 22. Se tiver pergunta, escreve aí. Sobre o texto. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí você espera, alguém espera, é o sábado, é o decálogo, é Êxodo 20. Aí ele disse, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que quer dizer isso? Que o amor a Deus tem que ser intenso, como suspira, Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mente renovada. Colossenses 3, pensando nas coisas que são de cima. E o segundo semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Depois de amar a Deus, tem que amar quem? A quem? Escreve, irmãos. Não, Vitor, ao próximo. Amar a você, Vitor, a você, irmão. Porque diz assim, ó, não, irmão Carlos, ó, a você, amar ao próximo como você se ama. Se você não se ama, como é que você vai amar ao próximo?
Entendeu? Entendeu? Se você não entende que você é um propósito de Deus na terra, se você não entende, quando o diabo diz que você não vale nada, você diz assim, mas eu sou de Deus, Deus me ama, apesar das minhas adversidades, das minhas limitações, das minhas falhas, Deus me ama. Se você entende isso, queridão, irmão, irmã, você vai ver nos outros o que você consegue ver em você. Se você vê propósito de Deus em você, você consegue ver propósito de Deus nos outros. Se você não consegue, se você é uma pessoa inferiorizada, cheia de... que tem gente que não consegue ver nada que preste na vida dos outros, certo? E aí, como é que faz? Não é não? Entenderam, irmãos? Vou caminhando aqui para o término. Né? A verdadeira justiça é evidente. 7.4 aí. Vamos ver se vocês estão entendendo. Espero que vocês estejam entendendo. É evidente nessas considerações que Jesus achava a verdadeira justiça não se ligava ou não estava circunscrita a simples atos, mas nos móveis desses atos, na condição do coração que a executava. Não é na execução, mas no propósito da execução. Gente, isso aqui é teologia do Novo Testamento, tá, irmão? O negócio é profundo. O que Jesus está dizendo que não é a execução em si, mas na execução, no propósito da execução. Por exemplo, ele fala à igreja de Éfeso. Qual é, Vitor, qual é, Modilha, qual era o erro doutrinário ensinado na igreja de Éfeso, quando Jesus fala lá em Apocalipse? Qual? Erro doutrinário. Erro doutrinário. Qual era? Eu lembro que a doutrina dos nicolaítas, agora... Não, na igreja de Éfeso. De Éfeso, não lembro, pastor, estou confundindo. Não tinha. A igreja não tinha erro. A igreja não suportava falso profeta. Você olhava para essa igreja e falava, essa igreja é um doce de coco, essa igreja é doutrinária, é santa. Olha a vestimenta dela, olha a pregação dela. Aí Jesus vem falar para ela assim, vocês deixaram o primeiro amor. Ah, tá. Então a questão não é a execução, é o propósito da execução. Não é o que você faz, mas, por exemplo, hoje tem gente que é doutrinariamente correta e vai para o inferno. Por quê? Porque ele é doutrinariamente correto, mas ele não é salvo, não expressa o amor de Deus. E tem gente até que tem dificuldade. Olha aí, o Vitor está colocando o texto, né? Uhum. Tem gente que até que tem dificuldade. Ele amarra demônio é bíblico? Lógico que não. Ele cola mistério, manto profundo. Isso é bíblico também? Não. Só que a pessoa ama Jesus. E foi ensinado errado. E Jesus recolhe e a pessoa vai para o céu. Olha que coisa. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? E o que acontece é o objetivo da lei. É lógico, quando não é uma heresia que nega Cristo, nada disso, né, irmão? Né? Vocês entenderam? Então, quem não é bom de coração não pode praticar o bem, Mateus 7, 17 a 18. Bom, é fácil ver desse ponto de vista a ideia de Jesus quanto ao cumprimento da lei, nós já discutimos. É verdade. Esse assunto, porém, é bem oportuno lembrar-nos que o cumprimento da lei por Jesus alcançou exatamente tudo que a lei visava. Ele cumpriu, ritualisticamente, tudo. A lei, por exemplo, visava o estabelecimento de boas relações entre os indivíduos e a humanidade em geral. Mas isso foi esquecida. Qual é o objetivo da lei? A lei ritual era justamente essa lei ritual que mais pesava e influenciava a vida judaica no tempo de Cristo. Veja lá Mateus 23, 4 e 24, Mateus 5, 23 e 24. Ele veio para cumprir e não para destruir. Jesus visava sempre a condição do coração, que realmente servia de fundo a todas as questões da lei.
Jesus queria converter em realidade não o ritual da lei, mas o ideal da lei. Qual o ideal da lei? Apontar para Cristo, apontar para o Messias, levar a pessoa à presença de Deus. Certo?